Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema que eu já sofri, eu vivo uma dicotomia aqui entre o André corredor e o André médico, e com a saída aí do verão, a chegada do inverno e das infecções respiratórias, vamos falar sobre aquele dilema. Estou resfriado ou gripado. Inclusive, a gente vai falar a diferença entre essas duas coisas. Posso treinar? Posso competir? Posso treinar pesado? E é isso que a gente vai discutir hoje. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar aqui novamente com vocês hoje. E como o André falou, realmente é uma dúvida muito comum entre os corredores, né? Treinar, correr, fazer treino de força ou não, quando você tem ali algum sintoma respiratório, né? Então, a gente vive um dilema, né? Da mesma forma que a gente fala, poxa, quem treina é mais saudável, o treinamento melhora o sistema imunológico. Da mesma forma, a gente também ouve que treinar de forma aguda pode fazer com que nosso sistema imunológico sofra, né, algum tipo de baixa, e daí a gente pode ter uma recaída na nossa doença, ou a gente pode ficar mais suscetível para alguma doença. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? A temporada aí agora de doenças respiratórias, outono, já o inverno. Eu, particularmente, você falou aí dessa dicotomia entre o André corredor, o André médico. Eu tenho a minha também entre o Murilo corredor e o Murilo treinador, né? Sim. Porque eu recentemente tive uma gripe, melhorei dela, depois... Não fala. Depois... A gente vai falar mais pra frente. A gente vai usar isso como exemplo. A gente vai falar isso como exemplo, Perfeito. Porque eu acho que eu até botei aqui na pauta, isso encaixa perfeitamente com outro exemplo meu. A gente vai falar sobre isso. Gente, assim... Boa. Antes de mais nada, desculpa te interromper assim, Murilo, que eu juro que vai valer a pena. Imagina. Acho que vale a pena. E fica a curiosidade aí para os ouvintes. Exato. Mais pro meio final. Boa. Exato. Não, assim, gente, assim, primeiro antes de tudo, né, vamos entender, né, o que é o exercício, e aí a gente está falando só de corrida, qual é o impacto dele, então, sobre o nosso sistema imunológico. Que a gente já sabe, a gente já falou aqui um monte sobre... benefícios para a parte cardiovascular, então a questão do VO2 máximo, a questão de prevenção de doenças crônicas como hipertensão, os benefícios metabólicos como prevenção de a hipercolesterolemia, que é o famoso colesterol alto, a síndrome metabólica, que é quando a gente começa a ter ali pressão alta, diabetes, colesterol, enfim, né? Tudo isso a gente já está muito bem estruturado e muito bem discutido, né? Aqui ao longo de vários episódios de formas diferentes. Mas quando a gente vai falar de questão sobre o sistema imunológico, a gente nunca discutiu isso. Então, antes de mais nada, o que é o nosso sistema imunológico? É um sistema que todos nós temos para nos defender de agentes externos, agentes infecciosos, né? E é uma coisa até um pouco difícil de explicar, né? Mas a gente tem vários sistemas, várias células, todo um aparato, um pequeno exército dentro da gente, para quando uma bactéria ou um vírus, no caso aqui muito mais frequentemente um vírus, se aparece lá, a gente vai lá combater esse vírus e não deixar ele causar doença, né? Então, e se causar doença, fazer com que essa doença seja leve e que não leve a gente a eventualmente morrer, enfim, ou ter algum agravo. E aí, a gente tem uma diferenciação muito clara, né? E que eu até trouxe estudos e revisões, então as primeiras revisões sobre isso lá datam da época dos anos 90, tem uma grande revisão aqui de 1994 por um pesquisador chamado Niemann sobre os efeitos. Então ele fez toda uma avaliação e ele percebeu que existe uma diferença muito grande entre a intensidade do exercício, né? Então, o que acontece? O exercício leve e moderado, ele já numa fase mais aguda, ou seja, logo depois que você faz o exercício, você promove uma ativação positiva desse sistema imunológico, né? Então você fica ali, vamos dizer, você meio que treina o seu sistema imunológico, você consegue ter um efeito benéfico. E isso a gente vê de que maneira? A hora que a gente compara um indivíduo sedentário
Com o indivíduo que pratica atividade física leve a moderada, você vê que ele tem uma queda na incidência, ou seja, em quantas infecções respiratórias, né? Isso é importante falar, só uma ressalva. A gente está falando aqui especificamente de resfriado, gripe. A gente não vai falar aqui de coisas gastrointestinais, diarreia, dengue. Isso aí daria outro episódio, né? A gente vai falar aqui do que é mais comum. Então, no exercício leve e moderado, é muito claro que a gente tem um benefício. No exercício intenso ou no exercício prolongado, o que a gente tem? A gente vai também ter, talvez, um benefício de longo prazo, é um pouco mais duvidoso, mas com certeza, no curto prazo, você tem um efeito negativo sobre o seu sistema imunológico. E isso é muito importante. Então, que é aquele efeito imunossupressor, né, André? Que exatamente. Pode durar até 72 horas pós-exercício. Exatamente. Né? E que a gente tem estudos que nos mostram que, por exemplo, em maratonistas, a incidência de doenças do trato respiratório superior é bem superior, né, nessas horas pós-maratona. Né? A incidência aumenta, acho que para... Eu tenho o número aqui. O número é o seguinte, ó, tem um estudo de 1990 também, desse pesquisador Niemann, que pegou maratonistas e nas 2 semanas subsequentes à maratona, eles tiveram uma incidência média de 13% de infecção no trato respiratório. Então, eles tiveram... 13% deles tiveram infecções respiratórias. E num grupo controle, ou seja, num grupo de não atletas que não tinha feito, essa incidência foi de 2,2%. Então, mais do que 5 vezes. Então, tá muito claro. E é muito comum também... Desculpa, André. É muito comum também? É muito comum também que haja, né, a incidência dessas doenças respiratórias durante o processo de treinamento para maratona. Né? É muito comum nas semanas com carga mais alta de treino, intensidade, duração, volume. É muito comum que atletas treinando para uma maratona apresentem essas doenças. Então é muito comum que a gente tenha que lidar com elas durante o processo, analisar se vale a pena realizar o treino ou não, se tira ali alguns dias para descansar, para você se recuperar. Então é bem comum. Exato. E aí, assim, só para terminar aquela discussão anterior, então, e aí no exercício moderado, como que eles perceberam? Eles pegaram indivíduos que faziam 45 minutos de exercício moderado contra pessoas que não faziam. E eles tiveram 45% menos dias com sintomas de infecção no trato respiratório. Então, o exercício moderado tem benefício. Um outro estudo comparou pessoas sedentárias com pessoas que praticavam caminhada e um exercício leve. Também, quem faz caminhada tem um benefício. Então, teve menos incidência de infecção no trato respiratório quando comparado ao sedentário. Então, é mais ou menos uma curva em J ou em U. Então, imagina assim, quanto mais para a esquerda, mais sedentário. Quanto mais para a direita, mais treinado, mais intenso. Vamos colocar aqui do lado esquerdo o cara que não faz nada e no outro extremo o atleta profissional. O que não faz nada tem uma alta incidência de infecção no trato respiratório superior. O que ele sai do sedentarismo, vai para o leve, vai para o moderado, ele está no melhor cenário em termos de incidência. E conforme ele vai indo cada vez mais para a intensidade, até chegar lá no extremo de um maratonista profissional, você tem um incremento progressivo e cada vez mais infecções do trato respiratório. Então, isso que o Murilo falou é muito interessante. A gente tem assim, a gente tende a se vitimizar. Justo agora que eu tô treinando para minha maratona, que eu não posso ficar doente, eu fico doente. Parece que isso é uma perseguição. Todo ciclo de maratona eu fico doente. Gente, não é coincidência. Isso aí é uma consequência do efeito de um incremento intenso de carga, de volume, semanas e semanas e semanas e semanas de treino, um treino progressivo, e isso vai ter o seu efeito ali de curto prazo. Você fica mais suscetível, né, a infecções do trato respiratório, e por isso que não é o universo conspirando contra você. É um fato, é uma coisa que acontece e tem porquê. É isso aí, André. E isso me faz lembrar de 2 coisas que a gente fala bastante aqui no podcast, né? A primeira delas é que quando a gente fala em promoção de saúde, qualidade de vida, nenhum corredor precisa fazer meia maratona, precisa fazer maratona. Não estou falando que quem treina para essas provas não é saudável, né? Mas estou falando aqui que quando a gente pensa apenas em saúde,
provas menores, uma rotina de 3 treinos semanais, por exemplo, mais sessões de força, são mais do que o suficiente para a promoção da saúde. E quando a gente passa para provas mais longas, né, ou treinos mais intensos, seja por intensidade propriamente dita ou pela duração dos treinos, a gente, e aí vem o segundo tópico que eu lembrei aqui que a gente fala bastante, que é a gente tem que redobrar nossa atenção para outros fatores que envolvem a nossa rotina, como, por exemplo, o descanso, o sono, a alimentação Perfeito, equilibrada, tudo isso perfeito. acaba sendo muito importante, porque o nosso corpo ele vai ficar exposto a essa imunossupressão, a gente vai debilitar mais nosso corpo, a gente vai precisar de uma recuperação mais acelerada, mais eficiente, aí a gente já precisa se atentar a mais pontos Perfeito, na nossa Murilo. rotina do que quando a gente tem uma rotina de treinos mais tranquila, mais leve, né? Só buscando ali promoção de qualidade de vida e saúde. Perfeito, Murilo. Então, assim, só pra gente pontuar isso aqui, pra não parecer que a gente tá falando mal do treinamento de endurance, até porque a gente, obviamente, é entusiasta, né? Os benefícios de para todos os outros campos, né, cardiovascular, metabólico, mental, tudo que a gente já falou aqui ao longo de vários episódios, eles superam com folga esse risco temporariamente maior de infecções que a gente tem. E aí, Murilo, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Então, você falou do sono, né? Se você vai estar numa rotina de treino pesado e não está dormindo bem, essa questão vai se agravar. Se você é aquele corredor um pouco mais raiz, vamos dizer assim, que sai na sexta-feira, toma cerveja, sábado tá 6 da manhã na USP fazendo longão de 32 quilômetros, tudo bem, né? Mas cuidado, você está se expondo a um risco maior. E uma outra coisa, Murilo, que eu acho que é importante aí até como médico falar, tem 2 pontos aqui. Um é a vacinação, né? Então, Uhum. assim, gente, nós temos vacina para influenza, nós temos vacina para Covid. Infelizmente, nós não temos vacina para o vírus do resfriado comum. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essas diferenças, mas a gente tem algumas vacinas que são as doenças mais graves aí, né? O influenza é uma doença muito grave, potencialmente muito grave, e o Covid não precisa nem falar, né? A gente teve uma pandemia em que muitos perderam familiares, eu atuei na linha de frente lá e vi, infelizmente, eu vi dezenas de pessoas morrerem na minha frente por conta de Covid. E, obviamente, quando chegou a vacina, isso caiu abruptamente, né? E hoje a gente, quando encontra um caso grave, é geralmente aquela pessoa um pouco mais teimosa ou negacionista que não toma vacina. Então, se você tiver disponibilidade, tome sim a vacina da influenza e do Covid anualmente, isso vai te ajudar muito. E uma outra coisa, Murilo, que também tem a ver com a Pô. pandemia, que me chama muito atenção. Muito atenção. Se você está numa fase final ali e você tá, puta, não quero ficar doente de forma nenhuma, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Evitar aglomerações, evitar ir em eventos grandes com muita gente. Se tiver que, pô, tem que ir no cartório, vai de máscara. Vai Uhum. fazer diferença. Diferentemente do que as pessoas pensam, aliás, vou aproveitar a oportunidade para quebrar um mito. Por que no frio aumenta a incidência de infecções do trato respiratório? Porque o vírus gosta do frio? Não, gente. Porque no frio as pessoas se aglomeram, fecham a Tudo janela, fechado. fica tudo fechado. É por isso. Não tem nada a Uhum. ver com a temperatura em si. Uhum. Então, essa época do ano, você está numa fase final, usa máscara. Você encontrou. E se você tiver doente e você vai lá correr com a sua assessoria, Uhum. ou não vá, ou vá de máscara. Uma coisa que eu pessoalmente, como médico, fico bastante incomodado quando eu vou na academia e eu vejo alguém treinando lá, extremamente resfriado, visivelmente resfriado, e a pessoa está sem máscara. Esse cara, para Uhum. mim, ele tá escrito na testa dele, egoísta. Egoísta. Pô, cara, você tá É. resfriado, vai de máscara na academia. Então a gente tem que dar o exemplo. É. Tá resfriado, você tá sentindo bem sua tarde? Depois eu vou falar como que a gente pode pensar o que é razoável, treinar, se você vai ou não vai treinar resfriado, mas você está se sentindo um pouco doente, vai de máscara. E avisa seus familiares, gente, eu estou na fase final de um Uhum. treinamento para maratona. Se vocês estiverem doentes, eu amo vocês, mas eu não quero que vocês venham aqui perto de mim, porque eu não posso ficar doente agora. Você vai fazer uma Uhum. viagem internacional para correr uma major, vai de máscara no avião. Parece Uhum. maluquice, mas não é, gente. Né? Então, assim, Não, não é. é muito comum. Depois aliás, a gente pode citar. Eu vou citar aqui um exemplo que não é o mais emblemático, mas eu dou o exemplo. Fui para correr a meia internacional do Rio de Janeiro ano passado. No Uhum. aeroporto, minha sogra estava resfriada. E eu já fiquei meio tenso e tal, e ela de máscara e tal. Só que a gente ficou no mesmo Airbnb, a gente comeu junto e tal.
No final da viagem, todo mundo estava resfriado. Nada Putz. contra a minha sogra, tadinha. Ela ainda ficou super culpada. Eu tive que falar, não, tá tudo bem, a gente tentou e tal. Mas todo mundo voltou da viagem resfriado, porque a gente ficou 5 dias juntos. Inclusive, eu corri a meia maratona resfriado. Eu comecei a ter sintomas na madrugada da véspera da prova. No meio da madrugada, eu Olha acordei só. tipo 3 da manhã e falei assim, putz, tô com dor de garganta. E eu corri resfriado. Depois eu vou falar se isso é certo ou não, né? Aham. Então assim, isso é muito importante, gente. Medidas de prevenção, né? É básico isso. Vamos usar máscara, não precisa mais que nem na pandemia usar o tempo inteiro. Mas usa quando tem necessidade. Esses dias, Murilo, só para citar um exemplo bizarro, é uma paciente, coitada, ela entrou no consultório, uma consulta ambulatorial de nefrologia. Falei, oi, tudo bem com a senhora? Comecei a conversar, tal, tentar entender por que ela tinha procurado o médico. Daqui a pouco eu vejo que ela tá com o nariz escorrendo, uma tosse carregada. Eu falei, a senhora tá doente? Ah, doutora, acabei de vir do pronto-socorro, eu tô com influenza. Aí eu, aí eu falei assim, minha senhora, eu vou pedir licença, eu vou ali pegar uma máscara N95. N95 é aquela máscara que protege Aham. mais pra mim, e eu vou pegar uma máscara comum pra senhora. A senhora se incomoda? Por quê? Porque ela ia me passar influenza na consulta. Imagina eu e Lógico. ela fechada dentro de uma salinha, sem janela, Aham. porque geralmente consultório assim não tem, né? Uhum. E aí ela falou, não, nossa, desculpa. Aí ela se tocou. Mas, pô, ela tinha acabado, ela tinha vindo do hospital, feito o teste positivo para influenza, veio passar em consulta, ficou esperando ali na sala de espera com um monte de outros pacientes, alguns deles renais Uhum. crônicos, fazendo diálise, então poderia ter. Então, assim, as pessoas precisam se Passado. ligar. Eu achei que a pandemia ia ensinar isso para as pessoas, infelizmente não aconteceu. É, as pessoas parecem que estão esquecendo muito rápido, né? Não, Faltou o bom senso ali. já esqueceram É, totalmente. com certeza. E aí, André, só de curiosidade, a gente vai falar ali da minha doença mais pra frente, mas assim, eu quando peguei, né, a minha gripe agora durante o processo de treino para minha maratona, foi muita curiosidade, né? O fato de que eu comecei com sintomas numa quarta-feira e eu tinha, na semana anterior até sexta-feira, eu costumo só me locomover de bicicleta elétrica por São Paulo, mas eu lembro que eu, no final da semana, usei transporte público, usei o metrô umas 2, 3 vezes, o metrô cheio, eu acho que estava mais cheio do que o comum, pelo que eu me lembre, e no domingo anterior a essa quarta-feira, foi uma festa, no sábado, desculpa, foi a festa de aniversário do meu sogro e da minha cunhada. Então foi num salão de festas fechado, com ar-condicionado, um monte de gente. Uhum, Provavelmente eu me infectei em alguma dessas duas situações, né? Então, exatamente. ambientes fechados, com muita aglomeração, exatamente o que você falou. Perfeito, Brito. Então, eu acho que agora é a hora, assim, para que tem dois exemplos. Eu vou citar o meu exemplo do que aconteceu em Buenos Aires, do que é um exemplo do efeito de algo intenso sobre o nosso sistema imunológico. Então, quando eu corri a minha primeira maratona de Buenos Aires em 2023, eu corri a maratona. Isso foi no domingo. Na segunda eu ainda estava em Buenos Aires. Na terça eu voltei para São Paulo. Na terça-feira eu cheguei em São Paulo, eu acordei, eu não conseguia abrir meu olho. Tava Nossa. inchado aqui assim, que eu não conseguia abrir meu olho. Eu fiz uma celulite periorbitária. Para quem não sabe o que é celulite, é a infecção da pele. E a celulite periorbitária é uma infecção bacteriana. A bactéria entra pela pele e infecta ali a região. E assim, é uma Cara. coisa que é potencialmente grave, assim. Eu já vi casos até de óbito, assim. Tive que tomar antibiótico, fiquei super assustado. Meu olho fechou, eu não conseguia abrir. E eu demorei uma semana para me recuperar. Qual é a chance de uma pessoa rígida, saudável? Eu não tenho não tenho nenhuma doença, não tomo nenhum remédio. E eu Uhum. voltei e tive uma celulite periorbitária. Isso não é normal. O que aconteceu? Eu corri a maratona, que eu até então nunca tinha corrido. É um esforço intenso. Meu sistema imunológico foi baqueado. A bactéria que não tem nada a Uhum. ver com isso falou: opa, é aqui mesmo que eu vou. Entendeu? Sim. Então, é um exemplo clássico aí. Então, assim, quando a gente fala para depois de uma prova como uma maratona, você dar uma maneirada, tentar dormir bem, evitar, como eu tenho dificuldade com isso, mas evitar comemorações muito intensas no pós-prova, se Uhum. preservar é porque você já deu uma pancada no seu corpo que não é pequena. Né? Então, eu acho que Sim. isso é um exemplo muito claro aí do efeito que pode ter sobre o nosso sistema imunológico. E o Murilo tem o exemplo dele, que eu acho que também é muito ilustrativo, depois eu vou complementar, mas conta pra gente o que aconteceu com você.
Beleza. Antes disso, André, só complementando o que você falou, pós um esforço muito grande como a maratona, é engraçado, né, André, porque por mais que a gente tenha terminado bem a nossa prova, né, às vezes a gente terminou super bem, a gente bateu o nosso RP, ou a gente terminou a nossa maratona, primeira maratona, sem sofrer demais, dava até para correr mais alguns quilômetros, mas a baixa do sistema imunológico, ela é silenciosa, né? Ela não tem sintomas, né? Você só Exatamente. vai ter sintomas se você se infectar com alguma coisa, né? Mas bom, vamos lá, vamos ao meu exemplo. Eu tava. Quando que foi isso? Foi em abril, foi no meio de abril, mais ou menos, que eu mencionei, né? Que peguei transporte público algumas vezes. Eu fui à festa do meu sogro e da minha cunhada, uma festa que durou praticamente a tarde, a noite inteira ali, lugar fechado, ar-condicionado. No meio do meu ciclo de treinamento para maratona de Florianópolis, que vai ser agora em junho. E na quarta-feira eu comecei com alguns sintomas, né? De estado febril, fadiga no corpo e etc. Na própria quinta-feira fui ao hospital, né, fiz teste de influenza, deu negativo, fiz teste de Covid, deu negativo, mas claramente alguma infecção do trato respiratório superior, né? Fui medicado com algumas coisas para aliviar sintomas, e na segunda-feira eu já estava bem, né? Foi o primeiro dia que eu não tive febre, não tive mais dor no corpo, estava assintomático, exceto por uma tosse ali ainda residual, uma tosse seca residual. Eu não treinei, né, durante esses dias, então de quinta até domingo não realizei nenhum tipo de treino, foram 4 dias que eu tirei mesmo para descansar. E na segunda-feira, por não ter mais sintomas, eu decidi voltar aos meus treinos e adaptando uma coisinha ou outra, mas eu lembro que na quarta-feira ou na quinta-feira eu já consegui fazer um treino com variação de intensidade, já consegui realmente voltar à minha rotina de treinamento, mas no domingo eu tinha uma prova, né? A prova que a gente até gravou episódio sobre, a Seven Run, né? De 28 quilômetros. Até no episódio a gente não deu muito spoiler de como eu terminei essa prova, mas agora eu vou contar. É uma prova que eu tinha como prova preparatória para minha maratona, uma prova em que eu fui testar ritmo de maratona, Uhum. então não era um ritmo extremamente forte, provavelmente eu conseguiria correr um pouco mais forte, mas também não era um ritmo de treino longo normal, né? Um Uhum. ritmo um pouco mais intenso. Fiquei numa dúvida se faria ou não essa prova, porque aquela dicotomia entre o treinador e o corredor, e eu provavelmente, se eu estivesse no papel de treinador, eu falaria para o meu atleta não realizar essa corrida, né? Que seria um baque muito grande, ou pelo menos ajustaria a intensidade, falaria, olha, faz um treino longo, em ritmo de treino longo mesmo, não force. Mas eu fui teimoso, né? E decidi fazer essa prova conforme o objetivo inicial. O que acontece, André, é que ali foram 28 quilômetros, perto do 23º quilômetro, eu comecei a sentir um cansaço bem acima do normal, como eu nunca tinha sentido antes em nenhuma prova. Nos meus 18 anos ali de corredor amador, eu nunca tinha sentido algo do tipo. No final da Seven Run, a gente encara ali a ponte estaiada algumas Uhum. vezes, mas o nível de cansaço era muito discrepante com o que eu estava encarando ali no trajeto. Então, assim, não fazia Uhum. sentido aquelas subidas estarem gerando um desconforto tão grande como aquele. Então, realmente, a perna muito pesada, uma fraqueza muito grande, uma sensação de quase desmaio algumas vezes, alguns calafrios, e eu terminei de teimoso mesmo, e quando eu acabei a prova, eu estava com muito frio, muito cansado, não via a hora de chegar em casa. Vim para casa enjoado, com frio, tomei um banho, não conseguia comer. Fui ver, já estava em estado febril já, então quase ali 38 de febre, enjoado, tive que tomar um Vonal ali para o enjoo dar uma diminuída, e levou ali 1h30, 2 para que meu corpo se restabelecesse, eu conseguisse comer e conseguisse já ficar um pouquinho melhor, mas passei o resto do domingo meio baqueado, mas pelo menos o estado febril também passou. Mas a tosse piorou, a tosse ficou mais secretiva, no dia seguinte voltei ao pronto-socorro, e aí provavelmente eu tive uma reinfecção, né? Então o meu sistema imunológico, que ainda estava se recuperando,
Provavelmente eu não tive nenhuma reinfecção ao longo da semana anterior, porque os meus treinos ainda estavam, como a gente falou no começo do episódio, relativamente leves ou moderados, né? Então a intensidade não estava tão alta, a duração não era tão grande, então eu consegui levar bem, né? Então meu corpo não sentiu, mas o baque do final de semana foi demais para o meu corpo, e a gente sabe que, né, o nosso organismo está lidando, né, com vírus, bactérias o tempo todo, né? Acontece que o nosso sistema imunológico dá conta disso, e provavelmente por conta da imunossupressão que eu gerei no meu corpo, eu acabei me reinfectando e eu tive que ficar uma semana inteira ali na base de antibiótico. Isso, esse é o que eu ia falar. Que é um ponto que é interessante desse seu caso, Murilo, que assim, as pessoas não sabem, né? Mas a infecção do trato respiratório, a grande maioria é viral, né? A gente vai falar um pouquinho, mas quando a gente tem uma infecção viral e acontece o que aconteceu com você, o que provavelmente aconteceu? Você teve a infecção viral, e aí, em vez de você se restabelecer, você abriu a porta para uma bactéria. É muito comum. Quando esse resfriado que começa a melhorar, tá quase melhorando, melhorou, pum, piora de novo. Geralmente é uma infecção bacteriana, que se aproveita, a bactéria se aproveita daquele trato respiratório que não está totalmente recuperado e tal, e aí vem a bactéria, e aí é por isso, o antibiótico a gente só dá para bactéria, não dá para quadros virais, e isso acontece. Então, esse é um outro risco. E aí, Murilo, acho que seu caso é ilustrativo, porque é aquela coisa. Qual teria sido o outro cenário, né? Ah, putz, perdi uma prova, que inferno, tal. Não, mas eu não vou fazer. Provavelmente você teria na semana seguinte já conseguido continuar treinando. Então, o efeito sobre o seu treinamento, a sua preparação para a sua prova-alvo teria sido menor. Claro que não tem como prever, né? Mas assim, já tinha ali alguns sinais de alarme que inclusive eu vou utilizar para a gente responder então a pergunta, né, de quando que eu posso treinar, se eu tô com resfriado, que eu tô com gripe. Mas antes eu quero fazer essa distinção do que é resfriado do que é gripe. Tanto resfriado quanto gripe, gente, são infecções do trato respiratório superior. Isso é importante, né? O que é trato respiratório superior? Nariz, a faringe. Trato respiratório inferior, a gente está falando aqui garganta, a gente está falando de inferior, a gente está falando de pulmão. Então, assim, se você está com pneumonia, pelo amor de Deus, gente, esquece. Você não vai treinar, você não vai correr, você vai se recuperar, né? Mas essas infecções do trato respiratório superior geralmente são virais. E a gente tem essa distinção entre o resfriado e a gripe. O resfriado, os principais agentes são o rinovírus, o coronavírus comum, não o coronavírus novo, vírus sincicial respiratório, adenovírus, existem vários, gente. Existem vários mesmo, assim, são algumas dezenas aí. E aí o resfriado ele é caracterizado por sintomas mais leves. Então, nariz escorrendo, dor de garganta, aquela congestão, mas para por aí, né? Já a gripe são vírus como o influenza, tem o influenza A, tem o influenza B, e o novo coronavírus, que são vírus que causam os mesmos sintomas, então coriza, dor de garganta, mas geralmente eles têm sintomas sistêmicos, como febre, e geralmente ele vai ter calafrio. Eu, assim, por sorte, eu tive pouquíssimas. Na verdade, eu só tive uma vez que eu me lembro, que foi quando eu peguei Covid pela segunda vez. A primeira vez eu fui assintomático. Mas a segunda vez que eu peguei Covid, eu tive febre e tal. Então é aquele que te derruba, que você fica no sofá, que você trabalhar é difícil. Dor no corpo. Dor no corpo, que você perde vontade de comer. É aquele que derruba. O resfriado é aquela coisa chatinha, né? A gripe geralmente é uma coisa mais intensa, te derruba um pouco mais e principalmente eles têm um risco maior de causar pneumonia viral. É justamente a pneumonia viral, ou seja, eles estão no trato respiratório superior, mas chegam no trato respiratório inferior. E aí, gente, o que a gente vai ter? Falta de ar, uma tosse mais intensa com catarro. Então, geralmente, e eles têm um risco maior de agravar e levar, né, ao que quando a gente, infelizmente, tem um caso ali que a pessoa vai falecer de coronavírus, o que aconteceu? Ele teve ali, na verdade, o que a gente chama de SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. O que é isso? Você tem uma inflamação tão intensa que o seu pulmão fica afetado e você perde a capacidade de trocar oxigênio, de literalmente respirar. E aí você morre de insuficiência respiratória. Tá? Então, o rinovírus, o adenovírus raramente causam isso, só se o paciente for imunossuprimido. Aí ele pode ser imunossuprimido por vários outros motivos,
né? Mas a gente não vai estar nesse cenário aqui. Então, a gripe tende a ser um pouco mais intensa. E aí, gente, isso é muito importante a gente entender para a gente responder a pergunta. Se eu posso ou não treinar com resfriado ou com gripe. E aí, gente, a gente tem uma regrinha. Primeiro eu quero falar assim, que primeiro, antes de mais nada, eu preciso fazer uma ressalva, que assim, gente, isso aqui é uma coisa muito individual. A gente tem ouvintes aqui, o perfil do nosso ouvinte já é um cara que gosta de coisa. Ele não estaria ouvindo um podcast de corrida, né? Provavelmente, né? É uma pessoa que o treinamento tem uma coisa, é uma coisa importante para ele. Tem problema, aquele corredor que é mais tranquilo, que só está querendo com qualidade de vida, pegou o resfriado, eu não vou correr com o resfriado, pelo amor de Deus, eu vou me recuperar. Tá tudo certo. Então, antes de tudo, é uma decisão individual. Antes de tudo, é uma decisão do seu médico. Isso é outro ponto importante. Você está na dúvida, vai no médico e pergunta. Mas a gente pode, para quem é essa pessoa que quer treinar e eventualmente não está disposta a ir no hospital, a gente pode dar algumas dicas para que a pessoa possa tomar a decisão com mais embasamento. E tem uma regrinha que chama regra do pescoço. E aí eu vou dizer que o Murilo já tinha uma amostra ali que podia dar ruim para ele, né? O que é a regra do pescoço? Você está com sintomas acima do pescoço, como eu já falei, nariz entupido, dor de garganta. Isso daí, gente, você está com um quadro provavelmente respiratório leve, muito provavelmente causado por um rinovírus, por um adenovírus. A chance disso virar uma pneumonia é relativamente baixa e você não está tendo repercussão sistêmica. O que é repercussão sistêmica? Traduzindo, o sintoma está realmente aqui, né? Naquela coisa, aquela encheção de saco. Você não está com falta de ar, você não está com calafrio, você não está com febre, que é o caso que o Murilo teve, você não está com mialgia, dor muscular, você está bem disposto, você está trabalhando numa boa, você está ali normal, só que você está com o nariz travado. Você está com aquela dorzinha de garganta. Nesse cenário, é ok treinar, desde que com baixa intensidade. Mesmo no resfriado leve, não é recomendado você treinar intenso, né? É porque você pode agravar essa situação. E, como a gente já falou, abrir espaço para uma infecção mais grave, uma infecção bacteriana, oportunista e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Pois é, André, e aí não tem problema nenhum, né? Você adaptar os seus treinos, você conversar com o seu treinador, sua treinadora, você, ao invés de fazer um treino com variação de intensidade, você faz uma rodagem, ao invés de fazer ali no final de semana 30 quilômetros, de repente fazer 12, 14, faz um treino mais leve, diminui a intensidade, diminui duração do seu treino, não tem problema nenhum. É muito semelhante ao que a gente conversou com a Naira, né, no nosso episódio sobre lesões, sobre treinar com dor ou não, né? Muitas vezes você não precisa deixar de treinar, mas você precisa adaptar os seus treinos para que você consiga pelo menos manter ali o seu nível de condicionamento físico. Mais para frente a gente vai falar se a gente perde ou não perde em uma semana, mas é isso, adaptar os treinos é super importante. Exato. E aí, gente, os sintomas abaixo do pescoço. Você tá com febre, você tá com dor no corpo, você tá com fadiga, você tá, avoado, com a cabeça não tá boa. Aí a recomendação é realmente repousar. E isso, gente, não sou eu que tô falando, tá? A gente trouxe aqui algumas recomendações. Então tem a recomendação da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2021. A gente tem, e aí sobre a parte cardiológica, é importante a gente falar isso, gente. Imagina só, olha que coisa importante e grave. Qual é o risco? Imagina lá uma pessoa, aliás, que é muito comum, né? A gente vê hoje muitas, e isso é ótimo. Pessoas que têm comorbidades, então o que eu quero dizer? Tem pressão alta, às vezes tem diabetes. A pessoa não é totalmente 100% saudável, mas ela corre. Eventualmente até ela corre maratona, certo? O que acontece? Você correr uma maratona ou fazer um treino mais intenso, sendo que você tem uma dessas comorbidades, aumenta o risco de você ter um evento cardíaco, uma arritmia. Aumenta o risco de você ter eventualmente uma arritmia que pode ou não levar a uma morte súbita. Se você já tem ali uma doença coronariana, né, a doença das artérias do coração, que está ali meio escondidinha, você resolve num dia que você está gripado, com febre, fazer um treinão, às vezes é o que faltava para isso aparecer. Então a recomendação das sociedades de cardiologia são bem enfáticas. Se você tem comorbidades cardíacas e está doente, é repouso. Né? Então aqui talvez a gente deva extrapolar inclusive para a regra do pescoço para quem tem só sintomas respiratórios mais leves. Né? Além disso,
treinar doente aumenta o risco de lesões musculares, vai ter o efeito da imunossupressão que a gente já falou, pode levar a miocardite, que é uma inflamação ali do tecido do coração, que pode levar a uma disfunção do coração. Então, não é uma boa, tá? Então, se você está com sintomas mais proeminentes, sistêmicos, definitivamente não vale a pena nem treinar e muito menos competir. Eu vou falar um pouquinho sobre, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a competição, né, o dia da prova, que isso é um ponto que às vezes é difícil. Mas antes, eu quero convidar a todos aqueles que estão nos ouvindo e ainda não nos seguem no Spotify, ainda não estão inscritos no nosso canal no YouTube, a se inscrever lá, seguir a gente no Spotify, isso ajuda a gente bastante. Se inscrever no nosso canal de YouTube, que tem muito menos inscritos do que a gente tem lá no Spotify. Não deixem de acompanhar também a gente pelo Instagram, onde a gente tem conteúdos inéditos que vão além deste podcast. E para aqueles ouvintes assíduos que realmente gostam, que acham que a gente merece, a gente quer lembrar que a gente tem o nosso Apoia-se, que já tem 2 episódios bônus gravados. Temos um primeiro episódio bônus gravados e publicados, né? O primeiro episódio sobre ciclo de maratona, o segundo episódio sobre as tendências da corrida segundo o Strava, 2 episódios que sinceramente ficaram muito legais, já estão disponíveis. Então vocês vão lá, entram no Apoia-se, vocês podem ouvir os episódios bônus pela própria plataforma do Apoia-se ou procurar no Spotify por Apoiadores Quilômetro 41 e sincronizar a sua conta do Spotify com o Apoia-se. Você só vai precisar fazer isso uma vez, depois você vai entrar direto nesse outro feed e vai ouvir os episódios bônus por lá. Perfeito. E André, também lembrando que a gente ainda está com o link, né, do nosso questionário aberto. Então, aqui na descrição desse episódio ou no link da bio, a gente tem um link para você clicar e responder um breve questionário que nós criamos para tentar identificar melhor qual tipo de episódio você gosta. Você Exato. prefere episódios com convidados, sem convidados? Qual tipo de tema? Tema que foca ali saúde, foca performance, questões nutricionais, qual duração de episódio você prefere? Episódios mais longos, mais curtos? Quando é muito longo, você gosta que seja dividido em parte 1, parte 2, ou prefere ouvir, assistir numa paulada só? O que você prefere? Então, Exato. É um questionário super rápido, 2 minutinhos no máximo, ali você responde e vai ajudar bastante a gente a direcionar as nossas gravações. E lembrando que a gente vai sortear uma caneca entre todos aqueles que nos ajudarem respondendo esse questionário, exceto para aqueles que morarem fora do Brasil. Aí a gente pede desculpa e a gente agradece se mesmo assim você puder responder ao questionário. Exato. Assim, a ideia é servir vocês melhor, gente. Então, assim, é uma causa nobre aqui. Então, se vocês puderem retribuir a gentileza com respondendo o questionário, vai ser muito legal. Gente, agora, falando sobre competição, é complicado esse tema, assim, porque eu realmente entendo, eu acabei de falar, né, do contexto da meia maratona em que eu fui, e eu lembro, Murilo, que antes de largar, eu tava com sintomas respiratórios, tô só, assim, uma leve dor de garganta, o nariz começando a escorrer, eu já sabia que eu já não tava normal, mas eu tava me sentindo bem. Mas depois, eu fui olhar a minha frequência cardíaca e eu vi que eu não tava totalmente normal, assim. Muito mais alta que o normal. Por exemplo, a minha frequência cardíaca de repouso pelo Garmin, assim, a minha média é uns 55, né? Quando eu tô parado, sentado, assim, como eu tô aqui agora, geralmente tá uns 60, 65. Naquele dia eu já acordei com ela em 80. Eu fui correr e eu corri, isso é importante dizer, eu já não ia para essa prova com a cabeça de RP. Por isso que eu resolvi correr, eu ia muito mais para curtir, mas ao perceber que eu tava doente, eu tirei ainda mais o pé. Então eu falei, gente, isso aqui vai ser um treino pra mim. Foi ótimo, porque eu aproveitei pra caramba a prova. Não agravou meu resfriado. Depois ele veio com tudo mesmo, mas ficou uns 2, 3 dias e foi embora, né? Mas foi uma decisão muito individual. Não estaria errado se eu acordasse naquele dia e falasse assim, gente, não vou correr porque não tô bem. Não tá longe de ser errado. Então, no final das contas, é uma decisão muito individual. Agora, se você tá com cabeça de RP, a minha recomendação é reconsidere com muito cuidado. Porque você vai levar... RP, gente, é um dia que você vai colocar o seu corpo literalmente no limite, né? Esse é o objetivo, né? Então, assim, você
a chance de você não conseguir, porque você está doente, é grande, a frustração e o risco que você está correndo é muito grande. Então, se você, eu não vou perder essa prova, eu viajei até aqui, não vou deixar de correr, muda as suas expectativas, ajuste as suas expectativas que vai ser melhor. E se você tiver com sintoma sistêmico, com febre, não corra. Essa é a minha recomendação. Vocês podem seguir ou não seguir, mas se você tiver com febre, puta, tô com diarreia, não dá, gente. Não tem condição de você correr uma maratona com diarreia, ou correr uma maratona com febre, correr uma maratona com Covid, correr uma maratona com influenza. Eu acho uma loucura. Eu, como médico, eu não recomendaria isso de forma alguma. E do ponto de vista de treinador, ponto de vista técnico, André, vale muito mais a pena você então encarar essa prova, que seria a sua prova-alvo, como um treino, né? Então, um treino leve, completa lá, faz a prova, vai se divertir, esquece seu RP e converse com o seu treinador, sua treinadora e prolonga um pouco o ciclo desse treinamento, prolonga ali 3 semanas, um mês, um pouquinho mais, e tenta encontrar uma outra Legal. da mesma dica. distância para conseguir bater o seu RP. Né? Claro que você manter o seu corpo por muito tempo com estresse alto ali de treinos não é algo tão positivo, mas um mês não é tanta coisa assim. Né? Se você está ali treinando direitinho, está fazendo seu fortalecimento, etc., isso não vai, provavelmente não vai implicar numa lesão ou coisa parecida. E muito pelo contrário, você vai conseguir se recuperar bem dessa infecção, vai conseguir ter ali uma semana provavelmente mais leve para se recuperar 100%, depois ainda retomar os treinos, ter mais 1 ou 2 semanas de treinos ali mais intensos, e depois passar pelo polimento e fazer a sua prova. Então vale muito mais a pena, né? E aí, André, vou puxar um gancho aqui, e algumas pessoas que estão nos ouvindo talvez estejam falando, mas putz, fiquei aqui doente, vou ficar sem treinar alguns dias, talvez até uma semana sem treinos, né? Mais ou menos o tempo que leva, né? Um ciclo viral, até que eu fique 100% restabelecido. Eu não vou destreinar, né? Eu não vou perder condicionamento físico, né? E aí, o que é destreinamento, né? Você ter ali uma redução da sua capacidade física, seja ela cardiorrespiratória, seja ela de força e etc. E aí, André, tem vários estudos, né, que nos dão algumas porcentagens de destreinamento. Para falar do destreinamento cardiorrespiratório, a gente vai utilizar aqui como parâmetro o nosso VO2 máximo. Quando a gente fica até 7 dias sem treinar, a gente tem um decréscimo do VO2 máximo singelo, né, de 3 a 6% do nosso VO2 máximo pode decrescer num período de 7 dias sem treinar. A gente está falando que sem treinar mesmo, né? Então, talvez você nem tenha uma perda dessa magnitude, porque talvez você ainda consiga manter os seus treinos, mesmo que mais leves, né? Mas vamos supor que você realmente fique de molho, você não pode treinar. Você vai perder de 3 a 6% do VO2 máximo. Lembrando que isso é totalmente recuperável. Né? Se você passar por isso no meio do seu ciclo de treinamento para sua prova-alvo, você rapidamente vai recuperar isso, né? Porque o seu corpo já tinha um nível mais alto, não é que é uma coisa nova para você. Rapidamente você vai se restabelecer e vai alcançar os níveis anteriores, né? Níveis mais significativos de perda no VO2 máximo, então 10%, por exemplo, né? Então uma pessoa que tem um VO2 máximo de 50 vai cair para 45, a gente já está falando ali de até 4 semanas, um mês parado, o que é uma situação bem, bem atípica para uma infecção. Algo que pode acontecer se você voltar antes da hora. Exato, se você voltar antes da hora, talvez isso aconteça. O meu caso, por exemplo, que eu errei, né? Fui com a cabeça de corredor e não com a cabeça de treinador, e decidi fazer essa prova, acabei retardando ali a minha recuperação, né? E ficando mais tempo ali sem treinar. Na verdade, eu fiquei 4 dias, depois fiquei uma semana com treinos um pouco mais leves, fiz a prova e acabei ficando quase mais uma semana parado, né? Então foi bem ruim. Então, se você insistir e errar, você vai acabar ficando mais tempo, e aí sim você pode ter reduções mais significativas no seu VO2 máximo, mas se você respeitar ali as regrinhas, você respeitar o seu corpo, dificilmente você vai ficar mais do que uma semana sem treinar, né? E quando a gente fala em destreinamento da parte de força, de hipertrofia, então secção transversa de músculo e tudo mais, aí as reduções são ainda mais singelas, né? A gente tem uma redução ali de 2% na massa muscular e
a partir de 2, 3 semanas Uhum. parado, né? E mesmo assim, essa redução de massa muscular não implica diretamente em redução da força, da capacidade de gerar força, porque as adaptações neuromusculares, elas se mantêm, né? E acabam, de certa forma, compensando talvez essa singela perda de massa muscular propriamente dita. Então, a gente está falando de 2 a 3 semanas de, Perfeito. de, de molho, ou seja, uma infecção ali de vias aéreas superiores, se bem administrada, não vai fazer com que você tenha uma redução significativa em força muscular. Então, Exato. fique tranquilo. Então, assim, vale muito mais a pena se você tem ali sintomas abaixo do pescoço, né? Eu adorei essa comparação, né? Uhum. Sintomas acima do pescoço, abaixo do pescoço, e você precisar ficar alguns dias parado, fique tranquilo. Você está fazendo a coisa certa, você não vai ter um destreinamento significativo. Quando você voltar aos treinos, provavelmente você nem vai sentir muita diferença. Se sentir, é muito mais uma questão psicológica, porque o nosso corpo gosta ali da ociosidade, né? A gente tem ali essa genética poupadora de energia, então a gente gosta do conforto, ficar Uhum. parado é algo interessante, então é muito mais um desconforto psicológico de voltar ao esforço, voltar à rotina de exercícios, do que realmente um destreinamento das suas capacidades físicas, então não se Uhum. preocupe com isso. E assim, Murilo, você sabe que um dos insights que eu tive aí ao longo da minha jornada de corredor, e eu acho que explica um pouco do porquê que eu sofri tanto com lesões, né? Eu acho que eu sou um pouco vítima da minha disciplina. Vai parecer um pouco Uhum. paradoxal, mas eu acho que tem muito corredor aí que vai se identificar, assim. Cara, pra mim, perder um treino é quase uma experiência de dor, assim. É, Sim. é, é, é uma é algo assim, meu Deus, eu não vou fazer todos os treinos essa semana. E hoje eu percebo o quanto isso é ruim. Você ter a maleabilidade de você. Pô, não, por exemplo, agora saindo um pouquinho, pô, tu sentiu um negócio estranho aqui na canela. Cara, hoje eu, em vez de rodar, eu vou fazer cross-training. Você ter esse recurso na sua caixinha de ferramentas é muito poderoso, no longo prazo. No curto Uhum. prazo, talvez não seja tanto, mas no longo prazo faz muita diferença. Então, hoje, senti um negócio estranho, pô, ou eu pulo o treino, o que eu confesso que às vezes é muito difícil, ou pelo menos eu troco por um exercício alternativo. Como que isso vai para a questão do resfriado? Pô, hoje eu tinha um treino intervalado, tô resfriado. Cara, vou fazer rodagem. Né? Uhum. Não tô com isso, tô falando de novo. Sintomas acima do pescoço. Tô me sentindo bem, mas tô resfriado, vou fazer rodagem. Ou uma outra coisa que eu acho que é um outro ponto que é uma dúvida que é importante de responder é a hora de voltar. Uhum. E eu fui atrás de uma resposta mais embasada cientificamente e é difícil, mas o que eu encontrei que eu achei muito interessante vamos supor que você está resfriado ou mesmo gripado, com febre e tal. Geralmente é aquela coisa, você tem aqueles 2, 3 dias terríveis, aí tem um dia que você começa a melhorar. Aí tem um primeiro dia que você fala, não, agora foi. O que Uhum. eu vi muitos, isso aí é um pouco experiência, né? Assim, treinadores e corredores profissionais falando assim: quando você tiver o primeiro dia bom, não volta ainda. Espera mais um. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, comecei o sintoma na quarta, fiquei mal quinta e sexta, sábado e domingo comecei a melhorar, segunda eu acordei bem. Já não vai pro pau na segunda-feira. Volta na Uhum. terça com uma rodagem, depois na quarta, pô, tô me sentindo bem, fazer mais uma rodagem. Quinta-feira eu vou Uhum. fazer um treino com variação de intensidade, mas ainda não no ritmo que eu estava fazendo. Final de semana eu vou fazer um longo, mas ainda não na duração que eu estava fazendo. Para depois na outra semana você voltar. Um erro comum também, Murilo, e eu acho que a gente tô batendo no Murilo hoje aqui, mas que eu acho que foi um erro que você cometeu, mas que eu também acho que teria cometido, sinceramente, acho que no seu papel eu teria feito a Uhum. mesma coisa. Foi isso, mas então você se sentiu bem na segunda, já voltou a treinar. E aí foi Uhum. treinando e no domingo já, pum, competição. Prova. Uhum. Que já é mais do que você estava fazendo antes da semana, antes de você ficar doente. Então, realmente, se a gente passar, né? Agora que já deu errado, a gente é muito fácil falar, né? Na hora não é tão simples. Uhum. Mas a ideia aqui é aprender com o erro dos outros para não precisar errar também, né? Com Então, certeza, acho assim, com se você certeza. tivesse, pô, na segunda eu tô bem, vou esperar, não. Na terça eu vou fazer uma rodagem, o treino de intensidade eu vou fazer na quinta, mas ainda não. Nunca dá para voltar no mesmo lugar que você estava antes, gente. Esse é Uhum. um erro comum que eu acho, assim. A pessoa querer. Não, beleza.
Esquece que essa semana aconteceu, apaga essa semana da planilha e volta para semana. Não, tem que adaptar, né? Você como treinador, mais do que ninguém sabe Sim. disso. Sim, é isso. Tem que voltar bem aos poucos, degrau por degrau, vai intensificando gradativamente, vai analisando como que seu corpo respondeu àquilo, né? Então, de repente, algum sintoma voltou, você não estava mais tossindo, voltou a tossir, teve um estado febril, alguma coisa assim, opa, sinal que você fez demais, sinal que você precisa de mais recuperação. Então, tem que ser bem, bem gradativo mesmo, nessa retomada. Legal, Murilo. Para finalizar, eu trouxe aqui algumas diretrizes científicas para sair do campo opinativo. Então, a gente tem uma Uhum. declaração do COI, do Comitê Olímpico Internacional, sobre doenças respiratórias agudas em atletas, publicado no British Journal of Sports Medicine em 2022, em que ele coloca aqui, até eu li ali esse artigo, e ele levanta várias coisas, ele não responde muito, mas no final o que ele recomenda é ter cautela, voltar de forma gradual e sempre avaliando a gravidade ou a presença de sintomas sistêmicos. Né? Então, assim, Uhum. ter cuidado no retorno, voltar de forma gradual e sempre prestar muita atenção aos sintomas sistêmicos. Como a gente falou, sintomas sistêmicos, gente, eu sei que pode parecer um termo técnico, mas é justamente o que a gente falou. Além do trato respiratório, o cara que está com febre, está com mal-estar, está com mialgia, dor no músculo, dor muscular, enfim. Aí tem um Uhum. outro documento que é a Diretriz Brasileira de Medicina do Exercício e Cardiologia. E aqui ele fala que, assim, repouso absoluto se você tiver sintomas sistêmicos ou febre. Então, assim, principalmente se você for alguém que tem comorbidades. Né? Uhum. Tem uma diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, a ESC, de 2021. Também muita cautela no retorno, sobretudo em pacientes com risco cardiovascular aumentado. Paciente que tem pressão alta, paciente que tem diabetes, paciente, né, corredores. Eu falo paciente porque é minha cabeça de médico Normal. falando. Automático, É automático. automático. Então, assim, basicamente, eu acho que a gente junta essas três, é isso. Cuidado com sintomas sistêmicos, febre, calafrios, tosse, falta de ar, pelo amor de Deus, gente. Se está com falta de ar e repouso, não vai correr. Né? Uhum. Inclusive, procura o médico. Mas basicamente o que eles recomendam é isso, para ter cuidado, para ter cautela. Como o Murilo já falou, o impacto disso no seu treinamento é ínfimo. E se você Uhum. negligenciar, não pode ser, não ser ínfimo. Pode ser que você fique 15 dias de molho, aí é muito mais. Então, assim, é basicamente isso, Murilo. É isso. E não só 15 dias de molho, mas também você colocar a sua Isso, saúde em risco, né? Você perfeito. piorar ali, de repente você vai ficar internado, você Exatamente. vai ter um agravamento ali dos seus sintomas, vai deixar de ser uma coisa leve para uma coisa moderada, grave, e é o que a gente não quer, né? Então, em hipótese alguma, a sua saúde vem depois ali da sua performance, não. Uhum, Primeiramente a sua saúde é o seu bem maior ali, então cuide dela, cuide do seu corpo, se recupera e uhum. respeite os sinais do seu organismo. É aquela coisa, né, Murilo? Acho que para finalizar essa reflexão que você puxou aí, acho que é muito importante, né? Gente, acho que a grande maioria de quem escuta a gente, talvez 100% é corredor amador. Uhum. A gente está na corrida porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente quer ser saudável, porque a gente quer se divertir, porque a gente quer viajar com a nossa família para correr uma prova, porque a gente quer se desafiar. Mas é amador. Nosso salário não depende disso, nossa sobrevivência não depende disso. Eu super entendo o atleta profissional que tá ali naquela angústia tal, e até no Tour de France, que eu já falei algumas vezes que eu adoro, várias vezes tem uns surtos que eles Uhum. ficam muito grudados ali, né, vão viajando juntos. Tem uns Sim. surtos de Covid entre eles, e aí aquela coisa, né, às vezes um sai, mas depois o cara fica ali meio, não quer ser testado, porque se for testado não vai poder correr, tem até meio polêmico, assim, né, mas eu entendo a cabeça do cara, embora você saiba que é errado, porque o cara depende disso, entendeu? O cara treinou a vida inteira pra estar ali, a vida dele depende disso, o salário dele depende disso, a família dele depende disso, pô, tudo bem, né? Não é o nosso caso, né? É. E é incrível, Murilo, como às vezes quando a gente se depara com algumas frustrações, às vezes você muda de perspectiva muito rápido. Por exemplo, pô, vou correr tal maratona e eu quero fazer meu RP. Aí você tá lá focado no RP, querendo dar o máximo e treinar tal. Aí de repente você tem uma lesão, ou de repente você pega um resfriado, e seu RP vai por água abaixo. E se você não for cuidadoso com essa lesão ou com esse resfriado,
você não vai perder o RP, você vai perder a prova inteira. Entendeu? Então, assim, às vezes, pensa, faz essa conta não, assim, cara, tudo bem, não vai dar RP, mas pelo menos eu quero me recuperar para poder ir lá fazer a prova e aproveitar minha viagem. Não faz? Sim. Quando você coloca essa perspectiva, parece que ameniza, né? Sim, uma outra coisa, André, que ameniza bastante é você pensar na sua jornada longeva como corredor. Perfeito. Né? Então você vai ter muito tempo para bater seus RPs. Né? Você, calma, de repente você fez ali uma preparação de 4, 5 meses para uma maratona para bater seu RP e por acaso você acabou ficando doente, não vai mais conseguir ir para a prova com esse objetivo, tá tudo bem, tá tudo bem. Exato. Faz um período de transição ali de 1, 2 meses, entra num novo ciclo, se prepara para uma nova prova, e tá tudo certo, né? E bem provável que nesse novo ciclo você vai conseguir atingir o seu objetivo, né? Então, assim, pensando que você vai ter, sei lá, eu tenho 33 anos, já corro a 18, quero correr até os meus 80 anos, putz, eu tenho muito chão pela frente, então tá tudo bem. Perfeito. É só uma prova, foram alguns meses ali, e vai se divertir, faz essa prova, ou se você tiver com sintomas mais sérios, não faça e bola pra frente. Ninguém vai morrer. Murilo. É saúde em primeiro lugar, né? E assim, é uma coisa que até eu vi uma reflexão. Esses dias as pessoas às vezes estão perdendo um pouco a noção das coisas. Então o cara correu pra. Era até o exemplo que esse cara falou, infelizmente eu não vou lembrar o nome dele para dar o crédito. Mas ele falou assim, pô, corri 3 horas 05 na maratona, tô arrasado porque eu não peguei índice para Boston. Cara, você correu 3 horas 05 na maratona. Calma. É um puta tempo. Qual que era o seu tempo? Antes eu tinha 3:30. Você melhorou 25 minutos, mas você tá arrasado que você não pegou Boston. Calma. Talvez a sua relação com a corrida não esteja saudável. Sabe? Então, assim. É uma relação abusiva, né? Exatamente. Exatamente. Pô, cara, comemora aí seu RP novo, seu 3:05, cara. Depois você vai atrás de Boston, sabe? Você não vai morrer se não for pra Boston esse ano, né? Ou se nunca for, também não vai morrer. Mas eu entendo que o cara se desafiar, eu acho. É essa linha tênue, né, Murilo? Eu acho que o desafio ele é muito legal. A pessoa se desafiar é um dos grandes. Eu não sou hipócrita, cara. Eu adoro o lado do desafio da corrida. Entendeu? Mas a gente tem que botar as coisas em perspectiva e entender que saúde vem em primeiro lugar. Né? Então acho que é mais ou menos por aí. E a performance, eu acho que ela não pode vir à frente do seu prazer pela corrida. Né? O seu correr por prazer, a corrida, os outros benefícios que ela traz na sua vida, que vão muito além ali de performar, de bater seus RPs e tudo mais. Então, reflita sobre isso. Eu acho que a performance plano é muito legal, é um belo motivador, né? Mas não é tudo. Maravilha, Murilo. Então, acho que conseguimos aí ajudar. Se alguém ficou com alguma dúvida, não se esqueçam de comentar que a gente vai responder, né? Independentemente de ser pelo Spotify ou pelo YouTube, tem aba de comentários, então comentem aí. E nos encontramos no próximo. Obrigado, Murilo. Valeu, André. Obrigado, ouvintes. Até a próxima. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.